administrar o resultado e vou dizer uma coisa para vocês aqui. Antes do programa, conversava com o Celso, a gente troca figurinha sempre, né? E ele falava, quanto tempo, Antero, você não viu o Corinthians administrando o resultado? Eu falei, desde quando eu era foca, quando eu era novato no jornalismo. O que aconteceu hoje? Hoje o Corinthians não passou o perigo e me decepcionou o esporte. É verdade, o esporte numa atuação abaixo, demorou para chegar no gol do Corinthians, lá no final do primeiro tempo. Professor Celso Zelt, já vamos chamar o Flávio Ortega ao vivo lá na Neoquímica Arena, mas antes quero dar as boas-vindas e boa noite ao professor Celso. Ele falar um pouquinho mais dessa troca de figurinhas com o Antero Greco e dessa vitória do Timão. Boa noite, Abel, boa noite, Antero, a dupla AA, né? Boa noite também ao fã do esporte. E eu respondi pro Antero. O Antero falou assim, o Corinthians não administrava uma diferença de 2 gols desde que eu era foca. E eu respondi, e eu era solteiro. Lembrando que eu já fiz bodas de prata. Exageros à parte, companheiros, o Corinthians hoje, pelo menos, o Abel falou em voltar a vencer. Antes de tudo, tinha que parar de perder, né? 3 derrotas seguidas na Arena, como tinha acontecido nos jogos anteriores, nunca havia acontecido. E teve sim um pouquinho de evolução, por que não? Evolução nos passes, evolução na efetividade pelo lado direito, mas infelizmente para o Corinthians e para as pretensões do Silvinho ainda só pelo lado direito. O time é penso, no primeiro tempo o Matheus Vital, que depois apareceu no segundo, quase não jogou, tem muitos ajustes, ele procura, inclusive dentro desse time que ele procura, o Antero falou, ele procura o meia prometido, né? E hoje esse meia, pelo menos até o Corinthians fazer a vantagem, era o Vitinho. O garoto Vitinho começou muito bem. Enfim, foi uma noite muito boa para o corintiano, noite da redenção do Jô, uma semana difícil para o Jô, por motivos até extravagantes, né? A história da chuteira azul turquesa que era verde. E o Jô voltou a marcar um gol, teve uma presença muito importante no gol contra do Iago, porque o Maidana só faz o gol porque a bola vinha para o Jô. Exato. E as coisas parecem estar se acertando minimamente, né, Antero? De 3 jogos na Arena ganháveis, do ponto de vista dos adversários que eram, o Corinthians, enfim, ganhou uma. O corintiano... Hoje... Diga lá, Antero. Completa. Não, hoje dá para rolar quentão e pinhão, né? Em noite de São João. Dá. Corinthians. É verdade. É verdade. Feliz São João para todos. A gente até esquece, né? Ufa! Respira aliviado o torcedor do Corinthians. Não só pela vitória, mas porque o Corinthians mereceu a vitória, foi superior, apresentou um futebol, não vou dizer que é um futebol espetacular, não foi, mas apresentou em certos momentos do jogo um bom futebol, né, criando outras oportunidades. Inclusive a Renata Ruel estará conosco nesse Sport Center para falar daquele gol anulado do Gustavo Silva, lá no comecinho do jogo, o Mosquito, emocionado, né? Perdeu o pai, infelizmente. Com 2 minutos de jogo, mas estava em posição irregular, pelo menos foi o que analisou ali a arbitragem, né? O árbitro com a ajuda do árbitro de vídeo. A Renata Ruel estará conosco, o Sport também reclamou de um pênalti. Será que foi pênalti para o Leão ali no segundo tempo? Mas antes da Renata Ruel, temos o Flávio Ortega já para falar muito mais dessa vitória do Corinthians sobre o Sport por 2-1. Flávio Ortega lá no palco do jogo na Neoquímica Arena. Tudo bem, Ortega? Boa noite. Tudo bem, Abel? Boa noite a você, boa noite, Celso Zelt, Antero, amigo fã de esportes. É isso, falamos ao vivo aqui da Neoquímica Arena, depois desse resultado que tira um peso enorme das costas dos jogadores, dirigentes, que tiveram uma semana pesadíssima, e principalmente do técnico Silvinho. Aquele que mais comemorou o resultado, Abel, depois do apito final da partida. Como a gente tem um estádio vazio ainda, infelizmente, sem a torcida, só com aquele som gravado, né, torcedor gritando, enfim, e aí quando o jogo termina eles vão diminuindo, a gente consegue observar bem as reações ao final da partida, e o Silvinho gritou demais, né? Abraçou os jogadores reservas, os seus auxiliares, o Doriva e também o Fernando Lázaro.
uma reação muito forte depois da vitória de hoje aqui. A primeira dele como mandante, como técnico do Corinthians, e essa que o Celso disse agora há pouco, né, que interrompeu essa sequência muito ruim, era o pior momento do time como mandante na Arena, com 3 derrotas consecutivas. Dá para dizer, né, 3 pontos fundamentais, quase obrigatórios, né, por ser um duelo direto lá de baixo, e 2 equipes que até pela construção dos times, pelas limitações técnicas, vão realmente sofrer, pelo menos nesse início do Campeonato Brasileiro. Como vocês também citaram aí na abertura, né? O Silvinho foi até usado na construção desse time, inicialmente sem o Luan ainda machucado. Ele colocou o Vitinho, que é um jogador mais meia, mais articulador, no lugar do Rony, em comparação com o jogo contra o Bahia, e também a volta do Gustavo, que hoje, né, o Mosquito é tecnicamente o melhor jogador do Corinthians, né? Atualmente há muito tempo, já algumas semanas, algumas rodadas, que é ele quem constrói, quem consegue os pênaltis, quem faz as jogadas, tenta algo diferente. Ficou fora dos últimos jogos, infelizmente, pelo falecimento do pai, e voltou hoje muito bem, né? Teve esse lance citado, né, do gol anulado por impedimento, mas depois participação no primeiro gol, jogadas importantes, enquanto teve gás, combustível, como diz o Silvinho, foi o melhor em campo. No segundo tempo caiu um pouquinho, né, como todo o time do Corinthians, isso até permitiu com que o Sport tivesse a reação, fizesse o gol, fizesse uma pequena pressão no segundo tempo buscando o empate, mas o Corinthians consegue então esses 3 pontos, repito, fundamentais. Jogo da redenção do Jô, que se o Iago Maidana não fizesse contra, talvez ali já seria o gol do Jô, mas depois ele acabou marcando o gol que acabou sendo o da vitória do Corinthians por 2-1. Para vocês terem uma ideia, o Jô não marcava desde o dia 26 de maio, ele agora empata com o Dentinho com 55 gols, artilheiro do século do Corinthians, e encosta no Romero, um gol atrás do paraguaio, para se tornar também o principal artilheiro da história aqui da Neoquímica Arena. O Romero tem 27 gols e o Jô hoje chegou a 26 gols, o Jadson com 24 é o terceiro. E hoje, meu caro Abel, com a chuteira azul pra valer, né? Não tem assim outro tipo de cor ali naquela chuteira que não a azul, para não ter nenhum tipo de polêmica. Sem dúvida, os principais personagens do jogo, o Jô foi um deles, o Mosquito outro, e o Corinthians com essa vitória muito importante. Volto com vocês. Ortega, só para completar, você disse bem, né? Uma semana conturbada no Corinthians, depois de um jogo com futebol ruim, tanto do Corinthians como do Bahia no final de semana, um empate, né? Um jogo a mais, sem os 3 pontos, sem a vitória, sem bom futebol. Aí teve o caso do Jô, a chuteira do Jô, e teve também o caso do Danilo Avelar. Tudo isso junto, eu imagino que o Corinthians chegou num clima mais pesado do que o natural, do que o normal para esse jogo, e por tudo isso precisava de um bom jogo e de uma vitória, né, Ortega? Sem dúvida, Abel. O corintiano até nas redes sociais, né, costuma brincar, né, o corintiano não teve um dia de paz, né, ou não tem um dia de paz, à medida que essas notícias, esses acontecimentos vão se sucedendo, vão acontecendo aí dia após dia. O Silvinho, antes do jogo, naquela entrevista protocolar, né, para Perdemos o sinal do Flávio Ortega. Daqui a pouco, se der, ele volta para completar e para falar um pouco mais do que o Silvinho disse antes do jogo. Ou então, daqui a pouco, teremos o Silvinho pós-jogo, já falando. Eu fiquei pensando ali, falei, opa, será que o retorno aqui deu problema aqui no... Não fui eu que caí dessa vez. Do Celso caiu, olha lá o Celso. Olha o Celso aí, ó. O Celso também. O Celso travou. Rapaz, mas ainda estamos aqui, Abel Neto e Antero Greco, para falar dessa vitória do Corinthians. O Flávio Ortega, ele fez um bom resumo, né, da semana pesada que teve o Corinthians, não vinha jogando bem. Dá para dizer que hoje foi o melhor jogo do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, lembrando que a outra vitória do Corinthians no Brasileirão tinha sido aquele 1-0 contra o América Mineiro num gol de pênalti. Se eu não estou enganado, o Fábio Santos deve ter feito o gol naquele jogo. Mas também não foi uma atuação tão... Não que hoje tenha sido espetacular, mas pelo que vínhamos acompanhando, foi o melhor Corinthians desse brasileiro, Antero? Olha, sim. Quando a gente fala melhor Corinthians, calma lá, meus amigos corintianos, não vão ficar assim animados achando agora é nós. Calma.
como disse o Celso no primeiro comentário dele, o time mostrou uma evolução em relação àquilo que ele vinha jogando ou deixando de jogar, não é? Então, foi uma partida em que não teve dificuldade. Foi o meu primeiro comentário. Por méritos do Corinthians, vamos lá, de duas maneiras. Por méritos, porque é um time que está em busca de um equilíbrio com o que tem à mão, né, já que contratação mesmo não vem. E, por outro lado, também teve um adversário que ficou aquém do que a gente imaginava. Eu não sei, eu estou falando assim até para ser gentil com o torcedor do esporte. Eu falei aquém do que a gente imaginava. Na verdade, é aquém do que a gente desejava. Agora, não sei se é o que pode apresentar o esporte neste momento. E muito pouco contra o Corinthians. E pelo todo, até agora, também da competição. Mas sim, eu diria que foi, nesse campeonato, a partida em que o Corinthians foi mais eficiente, trocou passes. Teve uma jogada no segundo tempo, eu tinha notado até o tempo, 5 jogadores, a bola sobrou pro Jô e ele nem esperava, né? Porque senão seria um golaço. Falei, nossa, que bonito, você lembra o Corinthians de quando estava ali no topo, brigando por título, toca dali, toca de lá, passe de letra. O que significa isso? Mais entrosamento, e, se não num todo, mas pelo menos naquele momento, mais confiança, um time mais tranquilo, um time mais sereno, em que se procura a troca de passes e até algum efeito. Porque se o time está naquele medão, naquela tensão, o cara pega a bola e toca rapidinho, meio metro e se livra. Então, sim, vi hoje um Corinthians mais sereno e eficiente também, nas chances que ele teve, ele marcou 3 gols, um impedido e os outros 2 valeram. Se tivermos o Flávio Ortega de novo, se estiver restabelecido o sinal lá da Neoquímica Arena, a gente pode chamar o Flávio Ortega e daqui a pouco o professor Celso Zelt vai falar também. Olha o Ortega aí, professor, daqui a pouco fala sobre o Vitinho, o que o professor achou do Vitinho e sobre essa vitória do Corinthians, se foi o melhor jogo do Corinthians no Brasileirão. Antes o Ortega vai completar, você dizia, Ortega, e alguma coisa que o Silvinho disse antes do jogo, então diga lá, amigo. Obrigado, Abel. A gente nunca sabe, né, o momento que cai, né, o que foi pro ar, o que não foi. Obrigado. Então, só completando a partir daí, o Silvinho, antes da partida, né, naquela entrevista protocolar do Campeonato Brasileiro, ele dizia que, assim, realmente foi necessário blindar o elenco de tudo que aconteceu, né? Não foi uma semana fácil. E realmente também, nas minhas entradas anteriores à partida, né, aqui da Arena, nas edições do Sport Center da tarde, principalmente, eu falava, né, que era bom poder voltar a falar de futebol, porque um jogo foi no domingo, o jogo hoje, quinta-feira, e nesse espaço, né, se falou de tudo menos de bola, né? Então, assim, falamos na segunda-feira da cor da chuteira do Jô, na terça-feira da saída do Bruno Mendes, na quarta-feira, infelizmente, da injúria racial que acabou com a saída do Danilo Avelar. Então, assim, aconteceu de tudo menos uma análise do que o Corinthians fez, do que poderia fazer. Então, realmente, o clima estava muito pesado. E agora, como eu disse, né, jogadores e o Silvinho, pelo menos com esses 3 pontos, tiram um peso muito grande das costas, porque o resultado foi fundamental, esse dos 3 pontos. Vem uma sequência muito difícil pela frente, Abel. Fluminense fora de casa, domingo o jogo será em São Januário, né? Porque Maracanã e o Newton Santos estão vetados, né, pela Copa América, e depois quarta-feira, aqui mesmo na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o São Paulo. Então olha que clássico que vem pela frente, né? O Corinthians tentando respirar um pouco mais, e São Paulo lá também com muita dificuldade, será um clássico muito nervoso. E até lá, imagino que teremos novos desdobramentos, né? Porque ficam algumas perguntas no ar. Hoje o Sindicato dos Atletas Profissionais emitiu uma nota contestando, né, a decisão do Corinthians de rescindir, mesmo que amigavelmente, com o Avelar, dizendo que um jogador machucado ou voltando de lesão não poderia sair. O Corinthians deveria recuperar o atleta antes de dispensá-lo. Também existem advogados trabalhistas dizendo que o Corinthians tem razão, poderia por justa causa mandá-lo embora. Então há uma certa confusão ainda nas informações, e o departamento jurídico tentando proteger o clube lá na frente de um processo milionário. Além, né, de como é que vai ficar agora o elenco quanto aos zagueiros, né? Em 72 horas o Silvinho perdeu 2, né, o Bruno Mendes e o Avelar, por motivos diferentes. Se o Gemerson não ficar,
vai só de Léo Santos, Raul e João Vitor, 3 meninos e o Jô, precisa trazer alguém. Então tem muita coisa que ainda vai acontecer no Corinthians nos próximos dias, sempre um time bastante efervescente. Abel. É verdade. Obrigado, Flávio Ortega, mais uma vez, por estar aqui com a gente no Sport Center. Boa sequência de trabalho aí, bom descanso depois. Valeu.